Boa tarde, chegou a sexta-feira. Sexta-feira é dia de a gente conversar sobre cultura aqui no Opinião Cidade. E nós agradecemos muito a sua presença em casa a mais esta edição deste programa da TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. O nosso entrevistado de hoje é o professor Paulo César Naum, um nome que se tornou referência na biomedicina brasileira e internacional. O professor Paulo César Naum é biomédico de formação, com títulos de doutor, livre-docente e professor titular obtidos pela Unesp, fez pós-doutorado nas universidades de Cambridge, Inglaterra, e Roma, Itália, foi assessor científico do Ministério da Saúde e do Brasil e da Organização Mundial da Saúde. Suas pesquisas relevantes foram sobre a poluição ambiental de Cubatão, tema sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, e as causas da anencefalia em recém-nascidos naquela região paulista. E também o mapeamento das anemias hereditárias do Brasil. É autor de mais de 100 artigos em revistas científicas do Brasil e do exterior. Publicou 11 livros científicos e um romance. Também nós vamos perguntar para ele sobre esse romance daqui a pouco e sobre os trabalhos científicos do professor Naum. Foi diretor do IBILSE, presidente da Associação Rio Pretense de Cultura Artística, presidente do Rotary Clube Boa Vista, diretor por 12 anos do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, é membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura e é diretor da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto. Após 40 anos de pesquisa em anemias hereditárias, decidiu deixar esta linha de pesquisa e agora iniciou estudos sobre a biologia do câncer. Professor Naum, muito obrigado pela sua presença, essa oportunidade de reencontro com o senhor para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esse, realmente deixa a gente muito contente e muito animado para compartilhar todas essas informações com o pessoal aí de casa. Perfeito. É um prazer muito grande estar aqui na sua presença e o convite, não é, que me fizeram para participar. E estou à sua disposição para poder falar sobre qualquer um desses temas para os telespectadores. Tá certo, professor. Queria agradecer também o professor Dr. Antônio Carlos Del Nero, que é o presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, que infelizmente, por questões de saúde, não pôde estar presente mais uma vez em nosso programa de hoje. Ele queria muito estar aqui para conversar um pouco também com o professor Naum. O professor Naum, que é membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Vou começar por aí, professor. É muito importante para a cidade dispor de uma instituição como essa, né? A Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. O que é que o senhor pensa disso? Foi uma ousadia a instituição, a Academia de Letras, Rio Pretense de Letras e Cultura, numa cidade que tem por base o caipirismo, né, de uma certa maneira, e a parte sertaneja como um elemento muito forte, onde isso daqui encobre as verdadeiras demonstrações de cultura erudita, de cultura abrangente, e o Dr. Del Nero teve uma vontade férrea no sentido de vencer todas essas barreiras e instituir esta instituição que é muito importante para Rio Preto. Ela tem contribuído bastante por meio dos seus membros, com várias publicações literárias, outras não literárias, mas de qualquer maneira torna-se representativa a cultura de qualidade em São José do Rio Preto. O senhor também foi o fundador e é diretor da Academia de Ciência e Tecnologia de Rio Preto. Fala para a gente sobre essa instituição. O que ela faz, professor? Como ela funciona? Após 35 anos de trabalho como professor na universidade pública, eu me aposentei e, antes disso, tinha sido diretor da Unesp de São José do Rio Preto, onde queria ter feito muito mais do que eu fiz junto com os meus colegas que me ajudaram. Mas a universidade, ela é extremamente conservadora. Se você tem uma ideia muito avançada, para você colocar isso em prática, é muito difícil na universidade. Tem muitos pensamentos conservadores, alguns até retrógrados. Evidentemente, tem cabeças fantásticas também. E quando eu me aposentei, muitas daquelas ideias me fizeram optar por aplicá-las.
Então, inicialmente eu fundei a Academia de Ciência e Tecnologia para ser um curso de ciência para crianças, para formar cientistas. E deu certo, realmente, até um certo ponto. Nós formamos cerca de 140 crianças numa determinada época. O problema é que essa formação era muito cara então eu estava descapitalizando para fazer um sonho. Nesse sentido, para dar sequência a esta ideia de ensinar ciência para crianças, ciência de qualidade, né? Eu comecei a ministrar cursos de pós-graduação na minha área. E isso estourou no Brasil inteiro. Hoje nós temos alunos que frequentam, cerca de 2.000 alunos até recentemente, o último levantamento, de 400 cidades do Brasil, ou seja, quase 10% de todos os municípios do Brasil já vieram em São José do Rio Preto, de 23 estados. E realmente a cobrança em cima desses estudos, que é de pós-graduação na área de hematologia, de microbiologia, essa parte de DNA chamada biologia molecular, criou um impacto muito grande. E esse impacto foi de tal ordem que me fez largar aquela ideia anterior de ciência para crianças e me dedicar a esta outra, que é um auxílio muito importante, porque você está dando o seu conhecimento a pessoas que vão estar lidando com doentes, normalmente. Então, preferi essa linha. E a academia? E a academia tem 14 anos, ela está situada no Alto da Boa Vista, né? E faz pesquisas científicas. Atualmente também a parte clínica é tocada pelo meu filho em hematologia, o Flávio Augusto. Fazemos filmes educativos, que a minha mulher, que é matemática, ela dedica essa área de computação gráfica, mas não essa computação gráfica que todo mundo conhece. Pegar imagens estáticas, por exemplo, um fluxo sanguíneo sendo invadido por vírus, e como que o sangue reage contra essa invasão. Lógico, esse roteiro científico é feito por mim, mas essa parte, então, é feita pela minha mulher, a professora Alia. Então, nesse sentido, hoje, só para você ter ideia, no YouTube nós temos 8 filminhos que está beirando a 1 milhão de acessos, está com 900 mil alguma coisa. E 1 milhão de acessos em área de ciência não é para qualquer situação. Você tem 1 milhão de acessos para qualquer bobeira que acontece. O cara dá uma piruleta, planta bananeira, 1 milhão de acessos. Mas 1 milhão de acessos para a ciência não é qualquer um que faz. Realmente, professor, realmente. Professor, vamos conversar um pouco sobre universidade. De um modo geral, na sua opinião, a universidade tem cumprido o papel dela no Brasil? Tem alguma coisa deixando a desejar? O que o senhor pensa de uma maneira geral? O senhor, como ex-diretor da Unesp em Rio Preto, o que o senhor pensa disso, professor? A universidade ela não está acompanhando os anseios da comunidade, da população, da tecnologia e até da ciência. Ela tá defasada, ela precisa ser arejada. Eu acredito que nós temos cabeças boas, mas a maioria das cabeças estão patinando, vamos colocar dessa maneira. Eu viajo muito para o exterior para me atualizar na minha parte, que é de ciência e tecnologia, atualmente em biologia do câncer. É incrível como nós estamos atrasados frente ao que acontece. Óbvio, nós somos um país descoberto há 500 anos com um monte de problemas. Isso, tá? Porém, com esta difusão hoje bastante abrangente, feita pela internet, eu creio que nós não estamos acompanhando adequadamente. Por outro lado, falta políticas de determinação
e não política, mas políticas de determinação acadêmica, para dar à universidade o papel que ela representava nos anos 50 e nos anos 60. Nos anos 50 e 60, se você pegar a história da universidade brasileira, ela modifica o Brasil. A partir dos anos 70, ela começa a se politizar imensamente. A partir dos anos 80 e 90, ela começa a se tornar medíocre, no sentido de não ter cabeça para fazer coisas novas, a não ser coisas que a gente vê no exterior e tenta imitar aqui no Brasil. Quer dizer, essa é a universidade de hoje. Deixou a vanguarda dos acontecimentos para se postar numa posição intermediária e talvez até atrás disso. Atrás disso. A parte que eu acho a mais importante da universidade, que é a filosofia, isso não existe. O pensamento. Por onde passa, então, esse caminho do arejamento que o senhor chamou da universidade brasileira, professor? É uma questão de financiamento, de dinheiro para isso ou não só isso? Não, não é só isso. Quando a gente usa a palavra elite ou elitista, você tem que saber usar e não pode ter medo de usar e fazer parte desta elite. O que a gente vê, de uma certa maneira, a pessoa tem vergonha de pertencer a uma elite, não importa qual ela seja. Falou elite é pecado. Tá. E a universidade não é para todo mundo. A universidade é para quem gosta de estudar. O curso básico é para todo mundo. O curso colegial, técnico, tal, profissionalizante tem que ser realmente redimensionado, tem que ser valorizado, mas a universidade não é para todo mundo. O que nós temos hoje na universidade? Um monte de gente querendo fazer tese e cada tese mais ruim, uma pior do que a outra, sem contexto, e os professores têm que publicar trabalhos para ganhar um dinheiro de bolsas e publicam umas porcarias e as revistas aceitam essas porcarias e a coisa não vai. O problema não é só a universidade em si, é o contexto. Tem uma situação chamada CNPq, outra situação chamada CAPES, que é Coordenação de Aprimoramento do Ensino Superior. Isso daí é que, de uma certa maneira, tem contribuído para a piora das universidades. São todas variáveis de um mesmo sintoma, Sim, né? Exatamente por falta de uma filosofia de determinação do que é a universidade brasileira, para que ela serve, o que nós vamos fazer, isso não se discute. O risco de estarmos caminhando para nos tornarmos um país de doutores, né, quer dizer, todo mundo ter acesso à universidade, ao mesmo tempo deixa de lado os cuidados com a educação básica, né, com a educação, como o senhor disse, profissionalizante, etc. Talvez o Estado devesse se preocupar nesse momento mais com essa educação básica, é isso, professor? Exato. Se a educação básica ela se investisse realmente numa educação básica verdadeira, onde se pague bem os professores, dão condições para esses professores se atualizarem, dão dignidade para as aulas e para o espaço físico, para a própria criança, para a família frequentar a escola, porque hoje a família não frequenta por várias razões, uma delas talvez seja até um antagonismo, ela tem medo de ver onde ela está pondo as crianças. Isso. Eu acho que melhoraria. Mas ela estou já até delegando para a escola a atribuição de educar sua os filhos. Própria educação. Mas isso é uma situação social que nós não podemos fugir. Sim. O que o Brasil não fez foi acompanhar a política de governo e de Estado, de direcionamento de verbas, deveria ser repensada e realmente pegar para a universidade as coisas boas. E as coisas que não prestam, pegar esse dinheiro que está sendo pulverizado nas universidades públicas e colocar no ensino fundamental e no ensino profissionalizante técnico. Muito bacana ouvir conceitos assim tão transparentes e objetivos da maneira como o senhor coloca. E realmente é assim que tem que ser enfrentado o problema, né? Senão não vai resolver, né, professor? Exato. Você tem que ter uma linha de pensamento e de interesses públicos. Sem dúvida.
Vamos mudar de assunto um pouco, falar sobre as pesquisas que o professor Nahum tem feito, sobretudo agora na área de biologia do câncer. Ele lançou no ano passado, há quase um ano atrás, com o professor Flávio Augusto Nahum, o livro Câncer, Por que Eu? Né, que responde a 120 perguntas formuladas por quem tem ou já teve câncer. Eu fico aqui imaginando, professor, que de todas as perguntas que costumam cercar esse tema envolvendo o câncer, a mais recorrente deve ser essa mesmo, que está no título do livro, né? Por que eu? Né? Eu acho que ela traduz um quê de fatalismo que ainda está muito presente nesse assunto. É ainda assim, professor? É exatamente por falta de conhecimento das pessoas e por falta de uma exposição mais clara dessa situação. O câncer, o câncer como doença é um nome. Na verdade, o câncer ele se origina por uma célula doente, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a todo momento no nosso organismo, células tentam se modificar. E essa modificação é para o bem. As células, elas querem se tornar eternas. O grande problema é que essa tendência de se tornar eterna acaba atrapalhando as normais. E aí começa a formar um bolo de células que a gente chama de tumor primário. E esse tumor primário, se ele for detectado precocemente, então o câncer ele poderá ser facilmente vencido. Essa é uma das situações. Outras situações existem. A mais forte delas é o nosso comportamento como ser humano. Nós judiamos do nosso corpo a partir da adolescência, de uma forma indescritível. Se você pegar e estudar a biologia do seu ser, você é um universo. Você é um universo com cerca de 10 trilhões de células. Você é o seu Deus para as suas células. O teu comportamento determina o futuro dessas células. Se o teu comportamento é hostil a elas, por exemplo, o fumo todo mundo já sabe, mas qual é o problema do fumo? O fumo é o seguinte: quando a pessoa ela tem o contato com a fumaça, quando ela traga aquela fumaça, aquilo ali é decomposto em vários elementos químicos. Um deles é o ácido carbólico. Esse ácido carbólico, ele é pequenininho e ele entra em algumas células. As células tranquilamente tiram isso daí de letra. Mas quando há uma tendência crônica ao longo de 10 anos, 15 anos, elas acabam acostumando e fazendo, vamos pôr entre aspas, fazendo amizade com esse ácido carbólico, e ele entra dentro da célula e se mistura com alguns elementos importantes que faz toda, a gente chama de sinalização da célula. E ele convence a célula a se modificar, geralmente para o mal. Como isso daqui ocorre em grande quantidade no nível pulmonar, que você tem uma circulação de sangue fantástica, essa célula escapa do pulmão e vai para outros tecidos e contamina também essa nova forma de agir. Então, nós judiamos. Quando você come gordura trans, a gordura rançosa, essa gordura tem um monte de radicais livres que desequilibra integralmente a sua célula. E a célula, não dando conta disso, esses radicais livres ficam pinicando determinados elementos intracelulares e eles não fazem o dever de casa adequadamente e começa a esquecer certas sinalizações e a célula se descontrola. Então, o câncer ele está aumentando em quantidade por causa dos nossos hábitos. Ambiente também, mas mais pelos hábitos. Poluição, sem dúvida, também. Poluição também, mas você tem possibilidades de fugir dela. Vamos supor que você trabalha numa
fábrica de compostos de de benzenos, vamos colocar aqui. Você sabe que benzeno é um elemento carcinogênico, ele produz câncer. Se ele vê que nessa fábrica não tem uns cuidados, ele tem que ir embora, ou denunciar, evidentemente, a fábrica e ir embora. Mas, infelizmente, a pobreza intelectual do nosso povo é tão grande que eles dependem daquilo para não morrer de fome. Então, eles se compõem com a coisa. O senhor citou o fumo como óbvio, não há como deixar de citar também o álcool, né? O álcool. Qual é o grande problema do álcool? Lógico, o problema do álcool, o primeiro problema é lesar o fígado. Grandes partes dos processos infecciosos que nos atingem são as hepatites do tipo B e C. A também. A dengue também. É um vírus que vai para o fígado. O fígado é um elemento extremamente sensível. Ele é o dono de muitas atividades nossas, mais importante que o coração. E nós judiamos com o excesso de álcool. Essa meninada que está bebendo cerveja adoidada, e em parte prestigiada pelas propagandas, e em parte impulsionada pelo governo, porque isso é imposto. Isso, gera dinheiro. Gera dinheiro, o governo faz vista grossa. O grande problema é para a saúde pública daqui a 20, 30 anos. Nós vamos ter realmente muitas pessoas doentes no Brasil, com um gasto monumental que todos os impostos arrecadados não vão conseguir. Acaba sendo mais caro do que o molho do que o frango. Eu creio que o pessoal não consegue, os nossos políticos, os nossos dirigentes, não conseguem enxergar nada além do que 4 anos. Eles não têm essa visão. Isso. Eles têm que ter a visão de enxergar 30, 50 anos. Sim. Infelizmente, eles não têm. Enxergam no máximo o tamanho do mandato, né, para só o tamanho do mandato, exatamente. O senhor disse aí que as pessoas, o ser humano de modo geral, começa a judiar do próprio organismo aí pela idade da adolescência, né? Eu temo, professor, que essa idade esteja baixando, né? Esteja chegando à infância, a considerar, por exemplo, aí os maus hábitos de alimentares, por exemplo. Isso existe mesmo, né? Lógico, eu falei da gordura trans, né? Isso. Os maus hábitos alimentares. Os fast foods, os salgadinhos. A gordura trans é muito usada porque ela dá muito sabor, ela engana. E isso tem um efeito cumulativo. Quando eu falo em efeito cumulativo, é coisa que dura aí 30, 40 anos. Então a maioria dos cânceres demora de 15 a 20 anos para aparecer. Porque é nesse tempo que a célula vai se desenvolvendo, como eu disse, numa tentativa dela aparecer e se tornar a dona do pedaço, ou às vezes até eterna. Nesse processo de busca da eternidade da célula, nós temos como resultado o início da formação de tumores primários. E realmente os maus hábitos alimentares começam mesmo na infância. A gente vê que aí com 6, 7 anos, talvez até não menos. Só, e você está falando isso, mas tem outro lance também. Falta de saneamento básico. Pessoas que vivem sem condições, em que você tem contaminações em cima de contaminações. Falta de asseios. Você sabe que o Brasil é o país que tem mais câncer de pênis no mundo. Sabia disso? Ninguém fala. O maior nível de câncer de pênis no mundo é do Brasil. E isso tem a ver com higiene? Com certeza. É higiene. Há pouco tempo eu li alguma informação sobre um dos hospitais de São Paulo, dizendo, o hospital dedicado à mulher em São Paulo, alguém disse lá que 90% das demandas ali certamente seriam resolvidos com água e sabão. Com certeza. Então isso, sempre. De um modo geral, acaba se aplicando. Exatamente. Pasteur estava certo há centenas de anos, né? E você vê políticas equivocadas, né? O problema aí da vacina do HPV, por exemplo, começar a vacinar menininhas de 11 anos. Pô, o que esses caras têm na cabeça? O que tem que fazer é um processo educacional, não é ficar dando vacina para ela evitar o câncer de útero, de colo de útero no futuro. O HPV poderia ser evitável com outros meios, a higiene é um deles. Não, né? O grande problema, ela parte da falha da educação
que inicia na família, porque a família também, na maior parte do Brasil, é ignorante. Depois chega para a história, para a escola, a maior parte dos professores não estão preparados, pararam no tempo da escola do ensino fundamental. Você não consegue explicar isso daqui para as crianças, dizer o que é um ato sexual, quando feito de uma maneira inadequada, quando feito de uma maneira suja, de uma maneira sem cuidados, pode levar. Esse é o HPV. Né? Esse é o HPV. Que deveria, com 12, 13 anos, já ter com 13 anos, no início da puberdade, já ir ao médico para fazer consultas regulares. Não, dá vacina para todo mundo, manda brasa. Mais ou menos nesse sentido. A questão da vacina, na sua opinião, vai acabar fazendo com que a gente não resolva o problema, né? Apenas adiando isso para uma outra esfera. Gente, isso não é nem tampar o sol com a peneira, isso é enganar a população. Professor, e doenças que a gente aprendeu na escola, que já estavam extintas, que não existiam mais, e entre elas a dengue, né? Que ameaça tanto uma cidade como Rio Preto, por exemplo. Já teve uma epidemia com milhares de casos há 1 ou 2 anos atrás, né? É a mesma coisa, é isso, professor? Quer dizer, está faltando políticas públicas para a questão da saúde. Eu não coloco nem como políticas públicas a questão da dengue. O problema da dengue é a educação mesmo. O nosso povo é um povo, como eu te falei, inculto. Ele deveria saber que não pode deixar a tal da água nos vasinhos. Por outro lado, política pública, sim. Você não pode deixar fossas abertas, águas paradas num veio de rua. Lógico, é uma mistura não só da política pública, mas da consciência da população. Pessoal, né? Pessoal. Você não precisa de ser inteligente para fazer isso. Tem pessoas na África que sabem que são países muito mais pobres do que o nosso, que têm muito mais cultura do que a gente. Você entende? Então eles sabem. Por que a população africana, com todos os problemas que ela tem, seria de esperar uma hecatombe? Você pega o vírus HIV, está tudo lá, a malária está lá, não sei o quê. Porque eles não morrem, eles estão lá, vivos. Exatamente porque eles têm uma cultura de cuidado. Coisa que nós aqui, o povo brasileiro que se acha sofisticado, não tem. Você pega uma casa aí de um cara granfino, lá tem vasos, tem piscinas, sem o devido cuidado, gerando o bichinho da dengue. Não é? Prefeitura, vamos pegar a prefeitura, Rio Preto é uma cidade sofisticada frente às cidades. Ontem eu estava, por exemplo, perto de Ilhéus. Eu passei por cidades, por rodoviárias, que eu falo, mas nem no Haiti você vê aquilo. Então, quando você chega em Rio Preto, essa cidade é sofisticada. Mas se você vai mais para alguns, não precisa de nem na periferia, alguns bairros com terrenos baldios, com poças de águas perenes, né? Buracos em asfalto que fica criando água na beirada ali, o carro não passa, né, perto da sarjeta, fica aquela água gerando. São criadores institucionais. E ali parece que é uma cooptação geral, né, tanto da população quanto dos políticos em querer ficar doente com a dengue. Tá certo. Professor, vamos falar um pouco mais sobre o câncer, o objeto de suas mais recentes pesquisas e estudos, né? O senhor tem estudado bastante, me disse que tem estudado bastante esse assunto, né? É correto afirmar que hoje em dia as pessoas têm uma postura menos, digamos, mitológica em relação ao câncer? Eu me lembro que há algum tempo as pessoas evitavam até mesmo mencionar a palavra câncer quando conversavam sobre o assunto. Trocava por eufemismos do tipo doença ruim, aquela doença, coisa assim. Isso mudou um pouco. Isso chega a ser um avanço, professor? Não, chega, mas o pessoal, lógico, quem queria... Porque a ideia é antiga, né? Quem antigamente era diagnosticado com câncer já podia fazer o testamento. Isso modificou bastante, né?
Hoje em dia, o que se conhece de câncer é uma coisa fantástica. Era quase que uma sentença de morte. Era quase. Mas hoje tem tantos meios de diagnósticos precoces e a população, de uma certa maneira, está muito bem informada. Hoje nós temos médicos oncologistas muito bem preparados, coisa que há 25 anos atrás a especialidade de oncologia era quase inexistente. Há 30 anos não tinha oncologia. Então, há um crescente movimento de resolução parcial do problema. Você tem hoje uma máquina chamada PET scan, que Rio Preto não tem, mas Votuporanga tem, que te mapeia integralmente e o médico é capaz de detectar se o câncer daquela pessoa está disseminado ou está localizado. Custa caro esse exame, mas se você tem uma tecnologia, se fala que o Brasil é a sexta economia do mundo, então para mim não existe coisas caras para a saúde. Você entende? Nesse caso do PET scan que tem em Votuporanga e o Preto não tem. Isso é brincadeira. Essa é uma das coisas. A outra coisa, no mundo, no nível internacional de boa qualidade, você não imagina o que eles estão bolando para atacar o câncer. Estão bolando moléculas pequenas como se fossem naves espaciais microscópicas, no qual essas naves, carregando a quimioterapia específica para aquele tipo de câncer, ela consegue entrar só na célula cancerosa e não atingir as células normais. Isso é coisa maravilhosa que está acontecendo, mas poucas pessoas falam, não se escrevem a respeito. Por quê? Porque as dificuldades no nosso país começam com o não falar em inglês e não ler em inglês. Tudo que é publicado agora lá vai demorar 5 anos para chegar aqui, traduzido. Só que quando chega aqui, lá já avançou mais 5 anos. Então, nós temos grandes defasagens e que, no fundo, no bojo de tudo, é educacional. Professor, com esses avanços todos, daqui a pouco nós vamos fazer um rápido intervalo, com esses avanços todos, o senhor acredita que a gente pode sonhar um dia com a perspectiva da cura do câncer? Dá para afirmar isso ou não? Então, não dá. Eu estava tentando resistir a fazer essa pergunta. Não dá. Eu tenho que fazer. Assim, eu vou explicar dentro da base dos meus conhecimentos, claro, que não são muitos. Faz 2 anos que eu estou me dedicando com grande afinco e com toda a estrutura que eu adquiri ao longo de 40 anos de pesquisador. Então, olha, são mais de 200 tipos diferentes de câncer. Desses 200 tipos, 17 são os mais frequentes. Por exemplo, o câncer de pele é o primeiro lugar. O de próstata em segundo para o homem e o de mama em segundo para a mulher. Depois vem traqueia, brônquios e pulmão, é o terceiro. O quarto é cólon e reto. O quinto me foge a memória. Então, veja bem, você tem 5 tipos de câncer que chega a uma média de representar aproximadamente quase 70% de todos os cânceres. Então, é agir com inteligência. A medicina, a pesquisa médica, especialmente a farmacológica, ela tem que agir com inteligência. Esses 5 são os mais comuns, então vamos atacar esses 5 com medicações de nanotecnologia, isso poderá ser resolvido. Mas existe câncer que é muito raro no mundo inteiro. Então não se dá para dedicar para esse tipo de... Então você tem que pegar uma... Então, a tua pergunta pode ser resolvida, pode ser respondida nos 5 ou nos 6 mais comuns tipos de câncer. O que não deixa de ser uma notícia auspiciosa, né? Muito positiva. Indo nesse setor, será possível curar os 5, 6 mais comuns tipos de câncer no futuro. Porque eles estão conhecendo coisas fantásticas no nosso organismo. Coisas que a gente imaginava que nos ajuda, que é o sistema imunitário, ajuda.
Mas você sabe que tem corrupção dentro do sistema imunitário. Até lá. Tem células corruptas que deveriam nos defender e faz amizade com a célula tumoral. E, inclusive, isso está sendo descoberto agora, recentemente, né? E a parte de imunologia, com anticorpos monoclonais, com vários medicamentos, que chega e bloqueia só onde tem a célula tumoral. Isso daí também está na primeira ordem hoje de produtos usados na medicina. São caros, mas vai resolver em grande parte dentro dos próximos anos, não sei quanto, mas vai. Tá certo, professor. Sim. Vou pedir a sua licença para um rápido intervalo comercial. Perfeito. E a gente volta daqui a pouco para conversar sobre vários outros assuntos, inclusive as pesquisas lá de Cubatão, professor. Okay. Um rápido intervalo e voltamos já. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com o Opinião Cidade, hoje conversando com o Dr. Paulo César Naum, que está nos brindando aqui com uma verdadeira aula sobre saúde, sobre hábitos saudáveis das pessoas, etc. Né? Eu quero conversar agora com o Dr. Paulo sobre um assunto que durante muito tempo, já há alguns anos atrás, o doutor ganhou manchetes dos jornais, ganhou grande espaço na imprensa brasileira, etc. O Dr. Paulo Naum, como vocês viram, de denso currículo acadêmico, né, ele trabalhou no mapeamento das hemoglobinopatias. Essa palavra Sim. É difícil, mas eu andei ensaiando para falar. Hemoglobinopatias no Brasil. Teve repercussão internacional, por exemplo, a sua pesquisa sobre os efeitos da poluição em Cubatão. Se o senhor me permite a pergunta leiga, esse trabalho em hematologia certamente coloca muito próximo dos estudos com o câncer. É isso mesmo, professor? E eu queria que o senhor falasse, já que nós vamos falar de Cubatão, sobre aquela parceria que o senhor fez com o Coveiro de Cubatão. Não foi bem uma parceria. O que aconteceu era o seguinte, era 1981, e explodiu através da imprensa que estavam nascendo muitas crianças com anencefalia em Cubatão. Mas ninguém dava bola para isso daí, até que um dia o Coveiro ele se recusou a enterrar a 20ª criança que tinha nascido com anencefalia naquele ano. Isso era no mês de novembro. Resumindo, a criança nasceu sem cérebro, praticamente. Isso, a cabeça, ela nasce chata, ela só nasce com essa parte da frente e essa parte todinha não existe. Certo. É como se fosse uma cabeça de sapo. Certo. Ela nasce sem o cérebro. E aí o Coveiro, ele não quis, e isso detonou lá em Cubatão um problema social. A criança ficou lá e o Coveiro disse, eu não enterro mais. Tem que ver o que é isso. Olha só, hein? O Coveiro querendo explicações de autoridades. A Globo, o jornal O Globo, não a Globo, o jornal O Globo se interessou pelo assunto.
E ele veio me procurar aqui em São José do Rio Preto, porque eles sabiam que eu trabalhava com doenças do sangue, notadamente uma molécula chamada hemoglobina, e o que poderia ser feito? Nessa mesma época, um grande ambientalista era o diretor do IBILSA, era o professor Aziz Nassib Absaber, que faleceu há 2 anos atrás. E o professor Aziz determinou que eu fosse. É aquelas coisas que eu estava... A universidade, o que ela deve fazer? Ela deve se interessar. Isso. O Aziz se interessou, disse, não, vai em Cubatão, pesquisa o sangue daquele povo e vê o que está acontecendo. Essa é a visão do cara. Claro. E aí eu fiz uma engenharia, a gente chama de bioengenharia, de resolução. Qual era o problema? Anencefalia. De onde vem? Vem da barriga da mãe. A mulher fica grávida, gera uma criança com anencefalia. Onde que pode estar o problema? Aí é que entra todos os conhecimentos. O problema está na embriologia, na formação do embrião. Aí, fazendo análise de sangue das gestantes, eu observei que a oxigenação do sangue delas era baixa para uma gestante que estava gerando feto e embrião. Se esse problema acontecesse no primeiro mês, com tal intensidade, afetaria a formação do sistema nervoso central, porque todas as células nossas precisam de oxigênio para se reproduzirem, para se dividirem. E o sistema nervoso central ele é tão eficiente que logo no primeiro mês ele começa a formar o que será o cérebro. Se a mulher respira mal, porque o óxido de nitrogênio da poluição está entrando e tomando o lugar do oxigênio na hemoglobina, ela vai levar uma hemoglobina sem oxigênio para alimentar o embriãozinho. O embriãozinho não forma o cérebro. Estava aí o X da questão. Isso foi publicado tanto no nível de publicação de jornais, quanto no nível de publicações acadêmicas. Foi apresentada para o secretário da Saúde daquela época, que era um senhor chamado Rubens Vaz, o governador era o Maluf. Foi feito um grande debate. E o que era o problema? O problema era a falta de filtros, que as mesmas indústrias que tinham no Brasil e tinham no exterior elas usavam. Esses filtros custam caro, no Brasil não usava, estava afetando a população. Muitos casos de câncer de pulmão em Cubatão, só que não foi feito um levantamento adequado naquela época. O problema era o chocante da anencefalia. Sim. Mas eu continuei a pesquisa e comecei a pesquisar sapos e rãs de Cubatão, comparando com sapos e rãs de Ribeirão Preto, que eram da mesma espécie lá. Vocês não imaginam o que eu encontrei naqueles sapos e rãs de Cubatão. Tinham enfisema pulmonar, câncer no fígado, no órgão que é o fígado deles, câncer intestinal. A pele dos sapos de Cubatão era 3 vezes mais espessa do que as das nossas regiões. Então, a poluição, ela determina realmente comportamentos, porque é evidente que isso daí traz doenças, e faz uma confusão geral dentro de uma comunidade. Imagina, Cubatão foi denominado o Vale da Morte. Deixou-se de investir milhões de dólares em Cubatão por causa disso. As indústrias que estavam lá ficaram... Hoje, essas indústrias iriam levar multas estratosféricas. Naquela época, não. Mas todo mundo começou a ter medo de Cubatão. E a situação se resolveu? Foi resolvida. Após essas denúncias, do qual eu tive intensa participação, não tenho modéstia de dizer isso daí. Claro. Minha participação foi determinante, tanto no nível nacional quanto internacional. Por causa disso, eu fui fichado no DOPS, porque o governo federal mandava avisos para eu não divulgar os resultados, eu divulgava e fui fichado. Importante registrar, nós estávamos numa época de exceção constitucional, né? Foi. Então, não se podia divulgar certas coisas. Não, aí vinha telefonemas do Ministério da Saúde, o senhor não publica, eu disse, eu vou publicar. E publicava tanto no Brasil quanto no exterior. E aí entrou um outro governador, que foi o Franco Montoro, e ele resolveu a questão.
Que bom que resolveu, né? Resolveu. 70% da poluição desapareceu em Cubatão. Agora, veja a importância da casualidade, né? Quer dizer, o coveiro notou esse primeiro problema. Sempre, olha, em toda a história do mundo, o inesperado é que detona a coisa. Em toda a história, em guerras, em situações de cobrança, é isso daí. O coveiro foi o nosso herói. Tá certo. Professor Paulo César Naum, e as anemias hereditárias? Outro tema que foi objeto de muitos estudos seus, muito trabalho durante muitos anos, né? O que elas são de verdade, quais os riscos que elas trazem, como é possível diagnosticá-las e tratá-las, enfim, qual é o panorama desse problema hoje no Brasil? Eu estudei por 45 anos, fiz toda a minha carreira universitária, publiquei muito, contribuí bastante. Existem dois grandes grupos que importa a população. Um grupo é chamado de talassemias. São doenças hereditárias que vieram com os imigrantes italianos e os gregos e os árabes para o Brasil. Então, toda a população descendente de italiano, que é grande aqui no Brasil, tem uma prevalência maior desse processo chamado talassemia. A outra é a anemia falciforme, ou doença falciforme. Essa vieram com os escravos africanos. Como a população brasileira tem 40% de miscigenação com escravos africanos, então essa daí também é muito importante. A sorte que a maior parte de quem tem talassemia e a maior parte que quem tem a doença, quem tem a falciforme, não são doentes. Eles são apenas portadores sãos. Mas quando dois portadores sãos, eles têm o DNA da alteração. Eles se casam, se junta o DNA do pai e o DNA da mãe numa criança. Aí dá a doença chamada talassemia maior ou anemia falciforme, depende do caso. Ou a mistura das duas, doença falciforme com talassemia, porque pode casar, miscigenação geral aqui no Brasil. E aí sim precisa de cuidados médicos. Esses cuidados evoluíram muito a partir da década de 80. Hoje você não tem os impactos que tinham, porque as crianças morriam antes de fazer 5 anos de idade, com muito sofrimento. Hoje não. Hoje tem medicamentos adequados, protocolos extremamente bem estabelecidos. O que precisa é saber o casal, se tem a talassemia menor ou se tem o traço falciforme. Precisa conhecer. Isso, evidentemente, é fácil. Se os médicos pediatras, quando for pedir um hemograma, pede uma eletroforese de hemoglobina, já se fica sabendo a respeito disso. E como é que foi feito esse trabalho seu? O senhor fez pesquisas? Olha, isso daí... Fez exames nas pessoas? Eu comecei em 1969. 1969 foi quando eu comecei pela primeira vez. Ninguém fazia. Eu fazia o Dr. Targino em São Paulo, mas era só para situações muito direcionadas. Eu, como de formação biológica, com muita atividade social, eu sempre tive essa grande atividade social, eu vislumbrava, por ser uma doença genética, com toda essa antropologia que o Brasil tem, eu falei, pô, o Brasil está cheio disso daí, o que as pessoas estão não tendo oportunidade de detectar. E aí eu sempre gostei muito de fazer maquininhas e outras coisas. Eu comecei a produzir aparelhos que barateava intensamente essa coisa aqui, o custo. E eu cheguei a fazer eletroforese, que é uma técnica sofisticada, no Parque Nacional do Xingu. Um dia eu estava lá tirando sangue dos índios no Xingu e fiz eletroforese na frente de quase 40 índios. Tirava o sangue e fazia eletroforese para saber se eles tinham ou não. Isso em 1971. Então, quando eu determinei uma técnica fácil e barata, eu comecei a analisar o Brasil inteiro. Então eu enviava carta para todos os laboratórios para me enviarem sangue que sobrava para eu fazer a análise. Resultado, analisei mais de 100 mil
pessoas de todo o Brasil. Aí eu determinei, olha, a Bahia é o que tem mais anemia falciforme. Havia regiões mais problemáticas, vamos dizer assim. São Paulo, Paraná é o que tem mais talassemias, porque tem mais italianos. E assim por diante. Em São Paulo, na própria cidade de São Paulo, a região do Bexiga, do Brás, tem muito mais talassemia do que a região de Osasco, de não sei o quê. Mapeei, inclusive, dentro de cidades. Professor, eu imagino que nessa época aí, 1971, um pouco antes com a história de Cubatão, um pouco depois com a história de Cubatão, antes com essa história das anemias, etc., divulgando essas coisas, a revelia do... O senhor deve ter quase chegado ao status de um perigoso terrorista subversivo brasileiro. Não, o de Cubatão, sim. O de Cubatão chegou nesse status. Mas o da anemia, não, porque morria muita criancinha, você entende? Com um aninho e meio. Era muito ruim ver isso daí acontecer. Eu trabalhei no Hospital de Clínicas de Botucatu e você ficava impotente. Você fala, pô, mas não é possível que esteja acontecendo isso. Aí ia fazer o exame nos pais e via que o pai era um portador-são, a mãe era um portador-são. Aí bateu na cabeça, pô, por que não descobrir quem são portadores-sãos? Em Rio Preto mesmo, nos anos 80, algo em torno de 85, nós analisamos 10% da população. Peguei toda a molecada das escolas aqui, 30 mil dedinhos eu furei nessa cidade, eu e meu grupinho lá. 30 mil. Analisamos 30 mil estudantes. Até hoje tem estudantes, que agora já são pessoas de 40 anos, 50 anos, não sei, com carteirinha que a gente distribuiu, que ele tinha o traço falciforme, ou tinha o traço talassêmico. Até hoje existe. Professor, e hoje? Tem, os métodos de detecção e prevenção existem? Melhoraram bastante. Baseado em muitos desses estudos, surgiu o teste do pezinho. O teste do pezinho nada mais é do que uma das técnicas que nós utilizamos, que foi absorvida por Brasília e distribuiu para todos os estados. O teste do pezinho da anemia falciforme é baseado em todo esse estudo que nós fizemos, por exemplo. E hoje o teste do pezinho, toda criança que nasce, tira um pouco de sangue do pé, manda aí para um laboratório central, cada estado tem esse laboratório central, já se fica sabendo. Mas isso começou depois, em 1990 e pouco, né? Esse tipo de teste. Mas nos anos 80, isso daí era feito de uma forma assim, que ninguém acreditava. Bom, mas você está conseguindo fazer isso? Lógico, você consegue quando você quer. Querendo, se consegue. Você consegue. Professor, para finalizar, no começo do programa eu disse que o senhor já escreveu 11 livros, publicou 11 livros de assuntos científicos, etc., e um romance. Um romance, né? Da onde surgiu essa derivação para a literatura e por que o senhor não escreveu mais? Porque não dá tempo. Atualmente eu estou bem focado no câncer, então não tenho tempo para ver outras coisas a não ser isto. O romance, ele vem de toda uma infância, que eu sempre gostei de ouvir histórias e de contar histórias. Eu sou um bom contador de histórias, para criança e para quem queira ouvir. E quando eu era criança, isso em 1950, meus avós tinham vindo do Líbano por volta de 30 anos antes. Hoje eu estou com 67, quando eu falo 30 anos antes, é coisa pequena. Para eles, então, era coisa pequena. Então, eu ouvia as dificuldades que eles passavam. Passaram na guerra, na Primeira Guerra Mundial, aquelas coisas todas. De tal maneira que, um dia, eu estava sozinho em Belém do Pará, num congresso, no quarto. Eu falei, vou começar a escrever a história dos meus avós, que, na verdade, é a história de quase todos os libaneses que vieram para cá fugidos da guerra. E eu comecei a escrever no quarto de hotel. Na noite eu escrevi 20 páginas. E eu fiquei muito empolgado, passaram 4, 5 anos. Depois de 4, 5 anos eu retomei, mas aí eu retomei para terminar. Então conta a história do meu avô que veio em 1913, com 2 irmãos dele, deixou a mulher, que seria minha avó, e 4 filhos, tudo pequenininho. E, de repente, estoura a guerra, eles perdem a comunicação por 10 anos e cada um tem a sua vida. E eu conto essa vida e até o momento que eles se reencontram. E o livro termina nesse momento que eles se reencontram. Professor, qual é o nome do livro? E está disponível aí? As pessoas ainda encontram? Chama Maktub.
Maktub. Que é uma expressão que significa mais ou menos... O destino. Assim está escrito. Isso, o destino de Ana, que vem a ser a minha avó. Certo. Maktub, o destino de Ana. Certo. E as pessoas ainda conseguem encontrar? A gente está falando para um... Olha, acabou, rapaz. A edição desse livro acabou, mas se que alguém tiver interessado, eu posso tirar cópia. É só entrar em contato lá com a Academia de Ciência e Tecnologia e eu consigo alguma coisa para quem tiver interessado. Vamos pensar aí numa segunda edição, né? Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua sempre... disponível, boa vontade de estar conversando sobre esses assuntos que a gente espera que sempre acabem servindo para as pessoas que estão nos vendo. Todas essas questões de cuidados com a própria saúde, enfim, cuidar de si próprias, né? O senhor disse uma expressão logo no início aí, cada um de nós é o Deus do nosso organismo, né? Quer dizer, a gente pode... influenciar nos destinos desse organismo. Com certeza. Se isso servir para essas pessoas, a gente fica muito contente e por isso nós agradecemos muito a sua presença e convidamos, professor, sempre que o senhor quiser estar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos todos. Muito obrigado, agradeço a paciência sua e dos telespectadores, espero ter mostrado algumas coisas interessantes. Sem dúvida. Mais uma vez um abraço ao Dr. Antônio Carlos Del Nero, presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, que mais uma vez não pôde, infelizmente por razões de saúde, estar participando do nosso programa de hoje. Mas fica o repto aqui, fica um desafio para ele voltar já a partir da próxima semana, que a gente gosta muito de contar com ele nos programas de sextas-feiras. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a você também em casa, que nos acompanhou em mais esta edição do Opinião Cidade. Fica desde já, o convite para que você nos acompanhe também na segunda-feira, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos e um bom final de semana.